Vamos que vamos. Vamos que vamos para mais uma live. Vamos lá, meu povo, vamos chegando, fixando aqui o tema de hoje. Boa noite a todos que estão chegando, entrando aí na nossa live. O nosso tema de hoje, questões trabalhistas e as soluções previdenciárias. Já vi que meu convidado já entrou aí, né? Já está por aí, já online, positivo e operante. É isso aí. Vamos entrando aí, chegando, convidando o pessoal aí, clicando aí no aviãozinho, chamando os colegas, os amigos da área para entrar na nossa live, participar ativamente, contribuir para que tenhamos hoje mais um show de live, como foram as demais, e que eu tenho certeza que vai ser com essa também, né? Agradecer a todos vocês que estão aí seguindo, acompanhando todas as lives, né? Nelly Reis, não vou te abusar do seu nome feio hoje, prometo. Olá, Silvia Aidil. Agradecer aí os patrocinadores do projeto Gilmar Mendes Convida, né? A nossa querida Thomson Reuters, popularmente, eita, quase não sai, popularmente chamada de Dominion ou Dominion Sistemas, né? Thomson Reuters, que vem se destacando já há muitos anos como uma das maiores empresas do ramo de software contábil, fiscal, departamento pessoal, dentre outras, né? Mandar aquele salve aí para o nosso querido Genilson, Leandro Damasceno, todo o pessoal lá da Domínio, da Thomson Reuters. E também, como não podia deixar de ser, né? A nossa querida HG Service, que trabalha aí com manutenção elétrica, principalmente em relação a ar-condicionado, né? Instalação, serviços, assistência técnica autorizada. Qualquer probleminha, ou vai comprar um ar, ou precisa instalar, consertar, fazer manutenção, seja preventiva ou corretiva, HG Service. Tá lá no Insta, @HGServiceBA. E é só falar que assistiu, ouviu falar da HG Service aqui, que vai ter uma grande, mega promoção. Grande professor Biratã Batista Pereira, o mestre dos mestres. Vou lhe prometer aqui ao vivo, a gente vai fazer a nossa live, viu? A gente vai marcar isso aí mais tarde. Me chame no zap que a gente vai marcar logo a data pra gente fazer aí uma live juntas. Você que vai dizer o tema, aí, a gente vai marcar aí para o Gilmar Convida. Quem sabe aí dia 17, dia 10, semana que vem, a gente não vai ter live excepcionalmente, porque eu vou estar ministrando o curso à noite, a semana toda, no meu curso de departamento pessoal. Então, semana que vem não vai haver live do projeto Gilmar Mendes Convida, mas dia 17 a gente está de volta aí com mais uma live, quem sabe aí com o nosso querido Bira, que acabou de entrar aí, que eu mando uma grande saudação. Bira é querido por todos, né? Isso aí, Aninha. Grande Thelma, parceira forte aí da HG Service. Falei da HG Service aqui, só reforçando: manutenção, serviços, assistência técnica, manutenção elétrica, ar-condicionado. Procure a HG Service BA, não é? Sempre muito forte, muito boa empresa. Grande Sinésio Cirino já está aí, já vou convidar para a gente entrar, que tem muito tema para hoje, né? Tem muito tópico. Eu vou lhe convidar aqui, meu querido, para participar. Me dê só um minutinho, tá? Bom, tema de hoje, as questões trabalhistas e as soluções previdenciárias em tempo de pandemia. O meu convidado é o meu querido, amado, estimado professor, né, Sinésio Cirino, que é advogado, militante na área de custeio previdenciário, sócio do escritório Pessoa e Pessoa Advogados Associados, auditor fiscal da Receita Federal aposentado, é parecerista
na área previdenciária, autor e coautor de livros, né? Além também de professor de direito previdenciário em cursos para empresas e também pós-graduações em todo o Brasil. Para mim, um dos maiores nomes na esfera previdenciária, principalmente quando se fala em custeio. Então, eu vou convidar aqui o meu querido Sinésio Cirino para participar da nossa live hoje, né? Nossa live hoje com ele como convidado. Só você aceitar. Pronto, estamos ao vivo, meu querido. Pronto, que bom. Saudações. Isso é muito bom, graças a Deus. Satisfação Sempre vê-lo. estar com você, aliás, está na Dom Pedro, é sempre um prazer. Satisfação Né? vê-lo aqui Boa noite a conosco. todos. Né? Como é que estão as coisas aí nesse novo momento? Muitas lives, muitos webinars, né? Tudo em paz, apesar de estar preso há quase 80 dias em casa, mas estudando bastante, trabalhando, atendendo a clientela de pessoa em pessoa e aos alunos, né? Os alunos ligam permanentemente e faz com que a gente aprenda e que a gente estude mais. Eu estou Verdade. ótimo. Logo o senhor Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Prazer é todo nosso. Logo o senhor que tem uma vida tão ativa aí, com várias atividades físicas, teve que parar de correr, não foi? Como é? Teve que parar de desenvolver um pouquinho a atividade física, né, Sinésio? A gente acaba engordando porque come um pouquinho mais. Isso aí é fatal, né? Verdade. Isso é fatal. Essa curva da barriga só tem aumentado. Depois a gente volta, porque eu caminho todos os dias com os amigos da Lagoa, Paulo, Antônio, Del Raza, etc. E também faço ginástica pela manhã, todas as segunda, quarta e sexta. Então você continua uma pessoa fitness, né? Continua. Graças a Deus, estou ótimo. Que massa. A imunidade está lá em cima. Tá em dia, tá tranquilo, né? É o chamado Sinezinho, pelos mais queridos, né? Meu nobre, tema de hoje, né? Questões trabalhistas e as soluções previdenciárias aí em tempos de pandemia. A gente trouxe algumas questões aqui e a gente queria ouvir sua opinião sobre alguns temas nesse momento aí que a área trabalhista e previdenciária tem tido muita movimentação, muitas alterações, né? A primeira questão que a gente vai trazer é em relação àquele trabalhador, né, que teve o seu contrato suspenso, mas de repente quer recolher a previdência por entender a importância do recolhimento. Estando com o contrato suspenso, é possível que o trabalhador faça o recolhimento da sua contribuição para o INSS, Sinésio? Com certeza, Gilmar. Repara bem, o que é que ocorre? O contrato suspenso inexiste o trabalho e inexiste a renda. Quer dizer, o trabalhador não está obrigado a trabalhar e o empregador não está obrigado a pagar. Perfeito. Portanto, não ocorre fato gerador de contribuição previdenciária. Não tem salário de contribuição. Não há. E como não há fato gerador de contribuição previdenciária, não há, por consequência, obrigação de recolhimento de contribuição. Não? O que leva a que o trabalhador não tenha esse tempo de contribuição para contar para efeito de benefício. Benefício, perfeito. Seja qualquer benefício, inclusive a aposentadoria. Então, convém ou não fazer o recolhimento por conta própria. A medida provisória 936, ela prevê a possibilidade de um trabalhador, por conta própria, fazer o recolhimento na qualidade de segurado facultativo. Facultativo. É sempre bom a gente reforçar que as pessoas confundem muito individual com facultativo. Né? Que a pessoa fala assim, eu sou avulso, aí confunde facultativo com individual, com autônomo. Quem é facultativo? Esteja pra gente. Eu quero exatamente distinguir. Perfeito. Quem é o segurado facultativo? É qualquer cidadão que não estiver exercendo atividade profissional remunerada
e tiver a partir de 16 anos. Ele tem 16 anos e não exerce nenhuma atividade, ele, para contar tempo para a Previdência, ele pode recolher na qualidade de segurado facultativo. Ou seja, aquele que não é obrigado a contribuir, mas por entender a importância do sistema previdenciário, prefere, por assim fazê-lo, desde que tenha a partir de 16 anos. Meu filho, por exemplo, Sinésio Neto, que é advogado, quando fez 16 anos, ao invés de dar a ele o presente para ir para a Disneylândia, eu dei uma inscrição de segurado facultativo. Entendeu? Foi o presente que ele recebeu. Hoje, ele tem um tempo, tem 33 anos de idade e tem, eu creio que tenha quase 15 a 17 anos de contribuição previdenciária já. Tudo. Ao invés de mandar para a Disneylândia, vou mandar para o INSS. Certamente no futuro ele vai agradecer muito por isso, né? É aquela questão do planejamento, né? Fala-se muito, para a pessoa identificar assim, o estudante, a dona de casa, mas é qualquer cidadão que não esteja trabalhando. Sobre isso, a medida provisória teve o cuidado de apontar para ser segurado facultativo. No entanto, existem outras possibilidades. Por exemplo, se um trabalhador ele for ao mesmo tempo empregado e for autônomo, for contribuinte individual, for, por exemplo, um pintor, um advogado, um contador, enfim, exercer atividade autônoma, ele pode exercer simultaneamente. Portanto, apesar do contrato estar suspenso, ele continua trabalhando como autônomo e nessa condição ele acaba suprindo a mesma situação. Outra questão que eu gostaria de colocar é o seguinte: todo trabalhador que tiver um contrato suspenso deve recolher? Eu entendo que não, eu tenho defendido que não. Minha sobrinha, por exemplo, Cristiane, quando ela me telefonou, que teve o contrato dela suspenso, e queria saber se ela deveria recolher como segurado facultativo. Como ela é jovem, eu entendi que ela não deveria fazer esse esforço nesse momento. Agora, quem estiver, pelo contrário, próximo à aposentadoria, e o que é próximo à aposentadoria? Pode ser 5, 6, 7 anos, pode ser 3, pode ser 4. A pessoa podendo tomar emprestado de um amigo, de um parente, etc., até para não pagar, ele paga na condição de segurado facultativo. Entendi. Na verdade, a MP não obriga, ela dá como opção, né, caso a pessoa entenda a importância e ache interessante contribuir, né? Sérgio aí, nosso querido, que foi aluno nosso lá na Pós, está mandando um abraço. Nilda, Maglon Ribeiro também está mandando um grande abraço para você aí. Abraço, Maglon. O nosso querido aí, Agenor Calazans, o juiz do trabalho, Agenor Calazans também, nos acompanhando. Ótimo, um abraço, cara. A gente fez uma live muito boa também, há mais ou menos um mês, né? Ademir está dizendo que foi um excelente presente que o senhor deu para o filho, ó. Pronto. Muita gente boa. O professor Biratã está perguntando aí, ó. Prezado Sinésio, eu posso ser um trabalhador de carteira assinada e recolher na contribuição de contribuinte individual como consultor? Pode. Foi o que ele acabou de falar, Bira. Pode sim, viu? Exatamente. O trabalhador pode exercer mais de uma atividade concomitante. Dona Constança, olha, que orgulho ver meu querido Gilmar na live. Rapaz, pouca gente sabe, mas eu fui estagiário de Dona Constança no escritório dela lá em 1996 até 1998. Isso tem 22 anos, 23 anos. Eu fui estagiário de Constança no escritório dela. Mais um motivo para eu atestar sua competência. Maior honra. Aprendeu com Constança, essa figura extraordinária. Essa liderança da classe contábil na Bahia e no Brasil. Aí com certeza. É um prazer tê-la aqui conosco. Cinezinho Sirene Neto, seu filho entrou aí, ó, disse que foi um presentão mesmo, ó, então não se arrependeu de não ter ido para Disney, não, né? Ele ficou feliz pelo presente, né?
Sinésio, meu querido, vamos agora lá para trás um pouquinho. Reforma previdenciária. Né? Reforma Certo. previdenciária, ela trouxe lá na emenda constitucional, né, 103, alterou o artigo 95, parágrafo 14, dizendo mais ou menos o seguinte, que quando a contribuição mensal for inferior à contribuição mínima exigida, aquele mês não será contado como tempo de contribuição. Beleza. Aí eu tenho um trabalhador com contrato e jornada reduzidos. Logo, provavelmente ele vai ter aí uma contribuição abaixo do salário mínimo, pelo fato de estar com o contrato reduzido. É possível, né, que haja o recolhimento para a Previdência de forma complementar por parte dele, para evitar que a média do seu salário de contribuição reduza quando ele for tentar a aposentadoria e outros benefícios. Observe, lá, agora há pouco a gente falou na situação do contrato suspenso. Você falou, pode recolher como facultativo. E no caso de contrato reduzido, que houve a mão de obra, porém com a remuneração inferior, e isso provavelmente vai ser com abaixo do salário mínimo, ele pode também complementar para não afetar a média do benefício lá na frente? Pois é, a reforma previdenciária, emenda 103 de 13 de novembro de 2019, inventou, né? Inventou essa tal de contribuição complementar, Verdade. mínima por categoria. Ora, fazendo com que, se houver uma redução salarial, e que seja menor do que o salário mínimo ou salário profissional, normativo até, o trabalhador teria que fazer a complementação para ver contado o tempo de contribuição. Ora, eu tenho entendido, juntamente com o professor Emerson Lemes, com o professor Flaviano Lima, que o empregado, né, qualquer um deles, temporário, o intermitente, vou até adiantar um pouco, o por tempo parcial, ele não teria que fazer a contribuição complementar, porque existe um artigo, o artigo 28, parágrafo 3º da Lei 8.212, que diz que o salário de contribuição da categoria de empregado, inclusive doméstico, e do trabalhador avulso, é o piso salarial da categoria, ou, inexistindo este, será o salário mínimo no seu valor mensal, diário ou horário. Esse finalzinho aí, horário, então, será que é o X da questão? Mensal, diário ou horário. Tanto é verdade que o salário mínimo, quando publicado, sempre é publicado no valor mensal, diário ou horário. Isso. Ora, se a pessoa está recebendo menos do que o salário mínimo mensal, mas recebendo o salário mínimo proporcional, seja em dia ou em horas, ele está cumprindo, sim, o parágrafo 3º do artigo 28 da Lei 8.212, que é de 91. Esse artigo não foi revogado, sim, não houve revogação, e é por isso que nós entendemos dessa maneira, que não haveria obrigatoriedade de fazer o recolhimento. No entanto, tenho que colocar que o INSS e a Receita Federal pensam diferente da gente. Aí é o problema. O poder da caneta, aí dá o problema. O INSS baixou uma portaria, a 230, regulando a matéria. Isso. Quando me deparei com essa portaria, eu tomei um susto. Criou até o código, não foi? O INSS, depois da fusão da parte de custeio com a Receita Federal a partir de 2007, 2007 foi. cabe ao INSS somente duas coisas: benefícios, conceder concessão benefícios e manutenção, né? manter benefícios. Concessão e manutenção. Nem era para ser ele, né? Nem era para ser ele. Veio o INSS, não sei com que competência, legislar sobre questão de
Custeio. Custeio, que nem é mais a dele, era para ser com a Receita. Não. E a Receita Federal, ela criou o Código de Pagamento da GPS para esses O DAF, recolhimentos. não, um DAF, não foi? Um Hein? DAF, um DAF, o Lá DAF. no DAF vai se colocar exatamente Isso. o código específico, que, salvo engano, é 1872. 1872, acho Então, que é isso mesmo. quem tiver. Qual é a questão complicada nisso, Gilmar? É a seguinte: eu estou trabalhando, recebendo remuneração, aí vem a pandemia, há uma redução de salário, eu não me atenho a essa questão, sou trabalhador, não entendo disso. Isso. Lá na hora que eu for me aposentar, eu estou imaginando que esses 90 dias, se é possível, a fazer a redução, vai contar para a minha aposentadoria e, de repente, o INSS diz, não, o senhor tem X tempo menos 3 meses, porque lá em 2020, quando da pandemia, houve redução permitida pela medida provisória 936 e o senhor não pagou a complementação. Seria até muito Então, isso é um injusto, né? absurdo. Muita gente vai ser pego de calça curta. E até Então, injusto, né? quem quiser ser conservador, quem quiser pegar uma posição mais conservadora, recolha assim. Até porque Contrariando a minha opinião e a opinião do professor Emerson Lemes e o professor Flaviano Lima. E é até meio que injusta, porque você acaba, de qualquer forma, contribuindo, mas não tendo esse tempo contado. Mesmo que tenha sido com um valor abaixo, houve a contribuição. Muita gente entende que deveria deixar de ser obrigatório, então, já que não vai contar, não deveria ter contribuição, porque acaba ficando para solidariedade, né? Eu entendo que isso é inconstitucional. Isso vai de encontro ao nosso ordenamento jurídico. Eu contribuo, não é? Contribuo e simplesmente eu não obtenho o benefício decorrente dessa coisa. Para facilitar, para enganar a questão, eles permitiram que se agrupasse as contribuições, etc. Tudo isso é para enganar. Isso está posto lá no artigo 29 da Emenda Constitucional 103. Marisa Moutinho tá mandando um forte abraço aqui para você, Sinésio. A minha amiga, JBS, médica competente, amiga de mais de... Eu não vou dizer o tempo, não. Jurandir Bragança também tá mandando um abraço. Um abração. Val pergunta, o contribuinte facultativo pagará sobre 11 ou 20? Tem a contribuição de 11 sobre o salário mínimo, né? Já que não tem mais aposentadoria exclusivamente por tempo. Não, na verdade, o segurado facultativo, ele pode recolher 11 entre o salário mínimo e o teto previdenciário. Ele pode escolher livremente qualquer valor. O teto hoje é R$ 6.101,06. Rose Rodrigues. Livremente. Um ano para recolher sobre o salário mínimo, depois recolher sobre 2.000 e no outro terceiro mês recolher sobre 3. Rose Rodrigues manda um abraço para você. Minha amiga, minha amicíssima, eu costumo dizer que é minha melhor amiga, inclusive. Viviane Trindade, um abraço, Vivi. Quem mais aqui? Ademilson. Ela traz aqui sobre aposentadoria. A mulher se aposentava com 60 anos, sendo que nasceu em 61, tem 25 anos de contribuição, vai precisar completar. Fale comigo depois no privado, Ademilson, que eu te explico direitinho, porque depende do ano que ela for completar, viu? Vamos lá. Vamos isso quem fala é pode meu falar amigo comigo. Ademilson é amigo de infância lá de meu Cações. Cações. Eu tenho uma casinha de praia lá para comer marisco. Quando eu for por lá, eu vou te avisar antes, para a gente pescar um pouquinho lá, comer marisco lá. Você vai lá uma hora dessa. Quando passar a pandemia, você está intimado. Já sei para que lado fica, eu vou lá. Viu? Jogar um dominózinho. Massa. Mais uma questão aqui, professor, envolvendo aqui a questão do intermitente. Né? Intermitente foi uma figura criada aí pela reforma trabalhista, né, de 2017.
E no Brasil há aquela questão de vinga, não vinga, às vezes parece que vai vingar, daqui a pouco há uma retração. Para mim ainda tem coisa que ainda não está regulamentada sobre intermitente. Mas em relação à contribuição da empresa, ela contribui para o INSS sobre a remuneração paga ao intermitente ou não há essa contribuição? Pois é. O intermitente é aquele que presta serviço de forma não contínua, não é? Ele é chamado aqui 2 dias na semana, 3, é um garçom, por exemplo, que vai ser chamado na hora que houver uma maior demanda, por exemplo. Ó, a contribuição da empresa, ela é normal, como qualquer segurado empregado, normalíssimo. Ela contribui, a diferença mesmo é a base de cálculo, porque na base de cálculo, além da remuneração, paga-se também o percentual das férias e do 13º, a exemplo do que ocorre com o trabalhador avulso. Fora daí, Os avos, é tudo normalíssimo, tudo dentro da normalidade. né? Aí vem necessariamente aquela pergunta que fizemos, que foi feita a segunda pergunta. E aí, vai pagar contribuição complementar? Boa pergunta, porque o intermitente geralmente, como ele é aquele que fica à espera de um milagre, é bem comum a remuneração mensal dele ser abaixo do mínimo, né? Pela lógica da É, portaria 230 do INSS, imagina, pode, tem que pagar. teria. Né? O meu entendimento dos professores que já citei, não. Por quê? Porque ele trabalha e vai receber proporcionalmente ao salário da categoria. Então, ele vai estar atendendo o parágrafo 3º do artigo 28 da Lei 8.212. Verdade. Entendeu? Então, o senhor defende que não deveria haver, pelo fato de ele estar contribuindo sobre a hora, como está lá na Na hora norma, porém a proporcional, Receita e a dia. Previdência Então, não querem entender dessa forma, né? não tem porquê, não teria porquê recolher. Mas o INSS, fora da sua competência, tá exigindo. Joga o barro para ver, né? Complicado. Mandar um abraço aqui para Júnior, lá de Ilhéus, representando. Uma saudação ao pessoal de Ilhéus. Grande Zaire, Larissa, ó, tio Sinésio, um forte abraço. Do meu pai Eida, da minha mãe Janaína, do meu irmão Larissa. Ah, que beleza! Meus amigos e irmãos, o pai é Eida e Janaína, a mãe, e tem Mateus, o irmão. Então, amigos fraternos. Nandrade também está mandando um abraço. Marcos Arouca também está mandando outro. Maria. Marco Arouca é lá de Cações. É de lá também, né? Maria Zita. Lá tem o mercado lá. Maria Zita. Só compra lá no mercado dela. Só compro fiado. Só pago na hora de ir embora. Maria Zita também está mandando um abraço. Beleza. Isabel pergunta o seguinte, ó, o autônomo tem que fazer inscrição, previdência, contribuinte individual para remuneração constada no meu início. O autônomo tem que fazer inscrição. Não, o autônomo, ele tendo um PIS, ele não precisa fazer inscrição, né, Sinésio? Basta ir no site e gerar guia, né? Já que ele já possui o número de PIS. Recolhe pelo CPF. Pelo PIS, né? Lá no site, isso. Aidil, meu caro, esse presente eu também dei aos meus filhos. À época recolhi com 14, como permitia a lei, ó. Aidil Silva. Aidil Mendes foi gerente do INSS por muito tempo. É ela que tá aqui. Minha amiga e irmã. Conheço, eu fiz curso com ela. É autoridade na matéria. Eu fiz curso com ela em 2011, lá na ESAD, que era a ESAD, que foi o senhor, ela, Flaviano, Ivan Kertzmann e mais uma galera lá. E um monte de advogado assistindo e eu de contador no meio. Em 2011 isso. Você é velho, né? Não. Foi na época que eu comecei com Previdência. Vamos lá. Olha, ela pergunta aqui, outra pessoa, Lenice. Se o trabalhador recolher
como autônomo, o valor que recolhe mensalmente através da empresa então contaria para a aposentadoria? Sim, vai somar os dois valores, Helenice. O que ele recolhe como autônomo, mais o que há aí por conta na relação de trabalho, né? Vai somar para fim de benefício. Neu Eduardo também Vai somar, mostra vai isso, melhorar a o base salário do de salário de contribuição contribuição. e melhorar o salário de benefício por consequência e melhorar a renda do benefício. Perfeito. Um forte abraço de Nelsinho para Sinésio, meu padrinho. Tá mandando aqui Ney Eduardo. Quem é Niro? Ney Eduardo. Valdomiro? Ó, me defenderam aí, viu? Vânia disse que eu sou top, que eu não sou velho, não, viu? Obrigado, Vânia. É só mais velho do que eu. Temos agora 81 pessoas nos assistindo, né? Mandar aqui um forte abraço aí para a nossa querida Thomson Reuters, agradecer aí o pessoal da Thomson Reuters, uma das nossas patrocinadoras da live aí, é o Sistema Dominion, Genilson, Leandro Damasceno, toda a equipe da Thomson, HGCF também que trabalha com manutenção de ar-condicionado. Sinésio, vamos para o tema polêmico agora. Tema polêmico. Trabalhadora gestante. Tema polêmico. Tema polêmico. Vamos lá. A trabalhadora, a empregada, gestante, pode ter seu contrato suspenso temporariamente ou reduzido o seu salário? Se sim, me diga. A suspensão ou a redução poderá causar efeito no valor do salário maternidade quando ela for se afastar para a licença maternidade? Pois é, essa questão realmente tem gerado polêmica, mas eu tenho entendido o seguinte, que pode sim fazer a suspensão temporária, a empresa pode fazer também a redução da jornada e do salário. Enquanto ela está A gestante. medida provisória, ela, em momento nenhum, traz nenhum tipo de proibição. Viu? Me parece até que o professor Luciano, na live dele, defendeu essa hipótese, como também o nosso professor emérito Agenor. Foi. Que eu assisti gravada, porque eu só fiquei sabendo depois. Viu? Me perdoe. Então, eu assisti gravado. O que é que acontece? Em relação ao salário maternidade, eu faço o seguinte raciocínio. Eu harmonizo o artigo 7º, inciso 18 do texto constitucional, com o artigo 72 da Lei 8.213, que trata do salário maternidade. Isso. Ora, lá no artigo 7º do texto constitucional, inciso 18, diz que durante a licença, a gestante não pode ter prejuízo nem do emprego, nem do salário. Salário, isso. Não pode ter, portanto, salário reduzido. Entendo eu. Ora, no artigo 72, diz que o salário maternidade, para assegurado empregado, inclusive a doméstica e o trabalhador avulso, é a sua remuneração integral. Isso. Pronto. Pensando, harmonizando esses dois artigos, eu tenho defendido que a gestante pode suspender, pode reduzir, mas o salário maternidade dela será o valor que antecede, o mês que antecede a adoção dessas medidas. Ou seja, se adotou a medida em abril, o salário maternidade dela será o valor cheio de março. Então, a gente atende, na minha percepção, atende todo o comando constitucional, o comando legal, e não prejudica, é o que o texto constitucional diz, não prejudica a gestante. Ou seja, então o senhor entende que há a compatibilidade da gestante, porém, quando ela entrar em licença maternidade, o valor deste terá que ser calculado com o seu salário integral e não o salário da época que houve a redução, e sim o anterior à redução.
Portanto, é isso. É exatamente isso. Perfeito. É o nosso entendimento. Isso para harmonizar o ordenamento jurídico. As normas. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui, alguém comentou aqui de bem, hoje o tema é outro. Tenho 54 anos, 34 anos e meio de contribuição, consigo me aposentar aos 35. Isso aí depois você pode falar comigo depois, Carlos, porque aí já é benefício, eu tenho que parar para pensar um pouquinho, porque depende da sua idade, tenho que ver regra de transição. Como você contribuiu com 34, pode ser que você pegue uma regra de transição mais branda aí, tá? Mais uma questão para você, Sinésio. Essa questão aqui também é muito interessante. Muita gente não sabe disso, né? Inclusive teve um colega que me ligou ontem, que ele não acreditou. Ele falou: Gilmar, me falaram isso aqui, é verdade? Que ele trabalha num departamento pessoal de um hospital, que é muito comum a situação que a gente vai falar aqui agora, e ele não sabia desse benefício, vamos dizer assim, e iria pagar um valor absurdo a maior de INSS sem precisar. A questão é o seguinte: a empresa é obrigada a pagar os 15 dias consecutivos a que tem direito segurado empregado quando este incapacitado, seja temporariamente, né, decorrente de forma comprovada de sua contaminação pelo Covid. Então, os primeiros 15 dias iniciais é a cargo da empresa. Ok. A questão é: o custeio desses 15 dias fica a cargo da empresa, como acontece numa doença comum, no acidente de trabalho, no seu trabalho, ou tem uma exceção, Sinésio, pelo fato de ter sido comprovadamente decorrente de contaminação pelo coronavírus? Ora, parabéns, essa situação é interessante, porque os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. Paga e custeia, normalmente. Mas, comprovadamente, se o trabalhador tem Covid, a empresa fará o pagamento, mas terá direito de fazer o reembolso na guia. Ele, na verdade, através do CFIP, GFIP, a empresa vai fazer a compensação do valor que pagou. Vai lá no campo Salário Família e faz a declaração. E eu digo sempre que é reembolso. Apesar de se falar em compensação, eu, tecnicamente, entendo que se trata de reembolso. Por quê? Porque a empresa paga antecipadamente um valor cuja responsabilidade é do sistema previdenciário. Então, quando ela faz esse abatimento na GFIP e, por consequência, na GPS, ela estará fazendo reembolso e não compensação. E é no próprio mês, né? Compensação é quando eu tenho sobra de um mês para o outro, né? Como é? Compensação. É quando eu tenho sobra de um mês para o outro, né? Exatamente. Isso não é compensação. Isso. Agora, outro detalhe que já me perguntaram bastante. E se, porventura, o atestado médico for apenas de 5 dias? Abate 5 dias? Abate 5 dias? Abate 5 dias. É 10 dias? Abate. A lei fala em até 15 dias. Aí, 15 dias. Lá na... Porque a partir, lembrando só, que a partir do 16º, ele, trabalhador, vai se encostar aspa, no INSS. Exato. Para receber o auxílio doença. Então, o que é que muda? Aqui, a regra geral, esses 15 dias fica a cargo da empresa, né? A empresa paga e é um custo dela. E, exatamente. Se comprovadamente decorrente da Covid, aí esse abatimento, esse ajuste, né? Lá na CFIP, no campo de salário e família. Isso aí foi trazido pela Lei 13.982, né? No artigo 5º. E tem um ato declaratório, o ato declaratório 14, é que diz o preenchimento na CFIP para colocar no campo de salário e família. Exato. E se for empresa já obrigada ou é social, vai criar uma verba no sistema com a mesma configuração de salário e família, desses 15 dias iniciais até 15, né? Para que haja essa dedução, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Dedução. Exatamente. Grande Bira coloca aqui, ó. O grande problema, Sinésio e Gilmar,
é que o Ministério da Economia não consulta os contadores nesse momento de pandemia. Faz uma MP apressada e cheia de problemas e deixa para a contabilidade. Eu vou acrescentar aqui aos contadores, vou acrescentar também os advogados e deixa o problema para o departamento pessoal também, viu, Bira? A sociedade tem sido excluída do debate. Não se inclui advogados, contadores, chefe de pessoal, empresários. Na verdade, está se fazendo a coisa a galope. Alguém tem uma ideia, acha que é muito brilhante e joga a coisa. E se dane o contador para executar. Para o advogado, amanhã depois, vamos ter problemas seríssimos. Eu que quero lembrar que eu sou auditor aposentado. Eu estou aposentado, vou fazer agora em 11 de julho, 4 anos. E sou sócio do Pessoa e Pessoa, onde estou implantando a área previdenciária de custeio. Eu não lido com benefício, porque não entendo, não tenho experiência, eu apenas conheço teoricamente um pouquinho. Minha mestra é Aidil Mendes. Aidil Mendes é excepcional. É Antônia Rodrigues, é Marcos Barroso. São esses que me ensinam. Excepcional. Benefício. Ana Cirino, manda aqui um grande beijo para o senhor, irmão dela, né? Quem é? Ana Cirino. Cirino. Minha irmã querida. Tá aqui também. Um beijo para ela. Deixa eu me ver aqui. Aidil, bota aqui, ó. Quero aproveitar o espaço e o público assistente para reportar a publicação da Portaria 12 de 2020, de 25 de maio, que autoriza a utilização do período de gozo do auxílio-doença como carência. Bem importante aí, viu, Aidil? Se você puder, Aidil, ficar aí até o final, a depender, até para te convidar para você entrar aqui ao vivo, caso você queira, tiver interesse, para explicar isso aí rapidinho para a gente. Isso aqui é interessante. Olha, Sinésio, tá vendo o que ela disse? Com certeza, Portaria com certeza. 12 de 2020, 25 de maio, que autoriza a utilização do período de gozo do auxílio-doença como carência. Isso aqui é interessante, importante. Eu não sabia, não. Muito interessante. De março. Muito interessante. Essa aí passou por mim, eu nem vi, viu? Eu tenho que pegar. Eu também. Eu também. Não vi, não. Eu confesso que não conheço. Passei batido. Não conheço. Passou batido. É importante que a Aidil entre aí e possa, né, valorizar essa live. Mais uma questão para a gente aqui, Sinésio, em relação àquela ajuda compensa... Não, deixa eu ver aqui. Não, pronto. Outra aqui em relação ao Covid. Isso aqui também é muito boa, a STF entrou, né, derrubou o artigo, aí começou a mídia divulgando de uma forma. Segurado, desempregado, ficou incapacitado temporariamente para exercer uma atividade remunerada pelo fato de ter sido infectado pelo coronavírus. Ou não? Primeiro, tem direito de receber auxílio-doença? Se sim, será considerado auxílio-doença comum ou acidentário? Essa questão é interessante. E eu começo dizendo o seguinte, lembrando que o direito do trabalho e o direito previdenciário são ramos autônomos. Portanto, tem normas próprias, princípios próprios, etc. Então, as pessoas, de modo geral, acham que só tem direito ao auxílio-doença quem está empregado, quem está trabalhando. Isso não é verdade, em função da autonomia dos ramos dos direitos. Então, mesmo quem está desempregado tem, durante um determinado tempo, chamado período de graça, que vai normalmente até 36 meses, a pessoa conserva todos os direitos previdenciários. Todos. Portanto, se conserva, tem direito, sim, ao auxílio-doença. É a chamada perda da manutenção da qualidade, né? Enquanto não perde a qualidade de segurado, porque você, sem contribuir, permanece com a qualidade durante o período de graça até 3 anos. Ora, a outra questão está incapacitado para o trabalho por Covid ou não?
Bom, tem direito? Tem. Porque, na verdade, o que incapacita não é a doença por si só. O auxílio-doença, a pessoa fala, perdão, lembrar que a pessoa tem direito pela incapacidade para o trabalho. Para mim, o nome não deveria ser auxílio-doença, deveria ser É, auxílio-incapacidade, porque auxílio é, associa muito só a doença. Né? o nome é auxílio-doença por uma questão histórica, lá na Alemanha, né, de 1800 e alguma coisa. Mas a aposentadoria, inclusive, foi alterada pela emenda. Não é Isso, mais aposentadoria por invalidez, e sim por incapacidade. incapacidade. É. Ora, ocorre o seguinte: tem direito a benefício comum ou acidentário? Em qualquer hipótese, o benefício do desempregado será sempre benefício auxílio-doença comum. Ora, essa pergunta ela ocorre porque há uma confusão extraordinária com o artigo 29 da emenda constitucional, a MP, medida provisória 927, Sim, né? Que dizia que que a Covid seria caso de acidente de trabalho, doença ocupacional. funcional. Isso. Aí veio o Supremo e disse: vamos suspender Não é bem o, assim. o, vamos suspender o artigo 29. Ora, na verdade, a imprensa, como você disse, chutou para todo lado. Disse que não era mais, que a situação acabou, que era doença ocupacional ou não era, fez uma confusão terrível. Esquecendo, no entanto, que esse tema está regulado no artigo 20, né? Parágrafo 1º, letra D, da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios Previdenciários, não é? Que fala que em situações que a lei fala em pandemia, não é? A priori, a pandemia não seria acidente de trabalho, exceto se houver Nexo. causalidade. Nexo. Isso. Nexo causal. Isso. Então, se houver a prova, por exemplo, tem os médicos, enfermeiros principalmente, têm tido Covid. Ora, provando que a Covid foi exatamente adquirida a partir do trabalho no hospital, não é? Claro, se trata de acidente do trabalho, mas não é a hipótese do desempregado. Porque está desempregado. O desempregado vai sempre receber benefício comum. O trabalhador, ele em exercício de atividade, ele, por exemplo, uma outra coisa. o professor Paulista, meu amigo e irmão, com quem eu vou fazer uma live na segunda-feira, dia 8, Hélio Gustavo Alves, ele disse o seguinte, ele tem um exemplo tratando dessa matéria, dizendo que o filho dele ficou doente, levou o menino para o hospital. Não se trata de Covid, doença de menino mesmo, de criança. Esse médico que atendeu, que está fora da área da linha de frente da Covid, pode alegar acidente do trabalho? Poder alegar, ele pode, mas ele teria que provar, não é? Teria que provar que efetivamente houve um nexo causal entre o que ele faz e a Covid. Verdade. A Aidil disse que entra outro dia. Fica o convite aí, vai, Aidil, para você participar com a gente aqui ao vivo também um dia. Relembrando a Léa. Matheus Ximenes manda um abraço para o senhor, tio Silnésio, disse que admira muito. Um abraço. Geraldo Melo também. Irmão e vizinho. A Aidil também disse que já mudou o nome, agora já é benefício por incapacidade. Isso, a gente sempre falou. Aliás, sempre sinistro. Doença todo mundo tem, mas incapacidade para o trabalho nem sempre. Perfeito. A Aidil é uma mestra nessa área.
Não é? Quem mais aqui, Gleidia? Tem mais uma pergunta, Sinésio. Daqui a pouco a gente volta aí. Tem mais uma perguntinha aqui. A pergunta é muito boa, bem interessante também. Vamos lá. As empresas que em 2019 tiveram receita bruta superior a 4,8 milhões, quando elas suspendem o contrato de um trabalhador, ela é obrigada a arcar com um percentual, né, de 30% sobre o salário base do trabalhador, sobre o salário do empregado, a título de ajuda compensatória. Né? Então, o governo ele calcula um benefício de 70% sobre o seguro-desemprego e a empresa arca com 30% sobre o salário a título de ajuda mensal compensatória. Em relação a essa ajuda específica, há a incidência de previdência, há a incidência de INSS, Sinésio? Essa pergunta é interessante, e esse pagamento da ajuda compensatória está gerando muita dúvida em função do pagamento ser da empresa. Uhum. Da empresa. Isso é que está gerando uma grande dúvida. Lembrando que, no entanto, essa parcela é indenizatória. O artigo 28, do que eu já me referi no seu inciso 1, diz que necessariamente é base de cálculo previdenciária a remuneração que decorre do trabalho. O que não ocorre aqui. Esse pagamento é por força de lei em função de uma situação da pandemia. Então, a própria medida provisória para evitar essa celeuma, mas a celeuma está existindo, ela diz expressamente, a parcela é indenizatória. E se a parcela é indenizatória, ela está, portanto, excluída necessariamente da base de cálculo previdenciário. Perfeito. Entendeu? Então não há incidência aí de previdência. Só lembrando que em relação aos demais benefícios, não existe polêmica, porque quem paga é o governo e não a empresa. Isso. Quem está mandando um abraço aqui, outro abraço, foi CM, Isa Alves, né? Quem? Isa Alves, o nosso querido Sérvio, o grande Sérvio Túlio, nosso vice-presidente lá do CRC, também está lá com a gente. Aí é mestre. Também é referência à Previdência também aí, viu? Aí também vice-presidente do Conselho de Contabilidade. Fizemos uma live, fizemos um webinar recentemente no Conselho, do qual você é conselheiro também. Sim, com muita honra. Amanhã eu vou estar fazendo uma live, amanhã eu vou estar fazendo uma palestra de 2 horas pelo CRC, 15 horas, 15 às 17, gratuita, com certificado e tudo. Eu já fui vice-presidente do Conselho de Contabilidade na Imprisca Eras, lá na década de 90. Antes de Cristo. Apesar de jovem, apesar de eu ser jovem. Disso aí, tô sabendo agora. Não sabia disso, eu fui vice-presidente do Conselho no Registro e Cadastro. Eu estou no registro. Na gestão do professor Adeildo Osório, juntamente com Constança e Edmar Bezerra. Que era de Dilza. Eu só não vou dizer que era da época que eu era estagiário de Constança, porque já vão me achar velho, né? Mas eu hoje estou na Câmara de Registro, por sinal, com muito orgulho. A Edil colocou uma coisa interessante. Ô Gilmar, o detalhe que eu queria falar sobre Túlio é o seguinte. Túlio, ele mediou o webinar do Conselho de Contabilidade com a presença minha, do professor Marcelo Nogueira Reis e André Pessoa. Ele realmente mediou de uma forma brilhante em função da experiência. Aliás, como está sendo brilhante os seus questionamentos aqui. A Edil colocou um ponto interessante aqui, Sinésio. Olha o que ela colocou. Estando desempregado, só será considerado acidente se a perícia estabelecer que a incapacidade ocorreu ainda empregado. Ou seja, vai depender da data de início da incapacidade, o famoso DII. Ela está dizendo o seguinte: caso o início da incapacidade tenha ocorrido durante o vínculo empregatício, aí, nesse caso,
vai ser considerado, pode ser considerado como acidente de trabalho, né? E nesse caso, provavelmente caberia até uma reintegração, se fosse o caso, né? A Claro, depender. Uhum. evidente. Eu estou tratando aqui do período de graça. Se ocorreu fora do período de graça, antes do período de graça, claro que pode caracterizar o acidente do trabalho. Uhum. Mas na hipótese que eu estou dando é daquele sujeito desempregado já há algum tempo, não é? Uhum. Que fica doente naquele momento em que ele está desempregado. Desempregado. Se ficar claro que ele ficou doente, incapacitado para o trabalho lá atrás, a professora Idil está, como sempre, Aí corretíssima. ela é sensacional. Aí é show de bola. Ela é né? sensacional. A Genô Calazans, olha, rapaz, nossa live tá sendo só estrela aqui acompanhando a gente hoje. Tô morrendo de vergonha aqui, viu? Tô com medo Nós de falar coisa errada. Nós estamos com muito prestígio. Rapaz, é só gente importante. Parece-me que Um abraço. Agenor. Um abraço, Agenor. Parece-me que benefício por incapacidade é gênero, do qual são espécies o auxílio-doença, o auxílio-doença acidentário e a aposentadoria por invalidez. Achava eu que era assim. Digam aí. Grande. Agenor. Ele falou o seguinte, ó, que benefício por incapacidade é um gênero. E desses gêneros são divididos em 3 espécies. O auxílio-doença, o auxílio-doença acidentário e a aposentadoria por invalidez. Correto. É por aí. Viviane, Araceli, muito obrigado. No caso específico, Agenor, nós só estamos tratando especificamente do auxílio-doença. Nilziane, fale comigo depois no privado que a gente fala sobre o curso. Um grande abraço, Agenor. Cinezinho, meu filho, a live vai encerrar, temos 3 minutos. Eu queria suas considerações finais. Pois é. Já acabou? 2 minutos agora aqui, ó. Falar suas considerações finais aí, falar sobre pessoa e pessoa, sobre suas lives, sobre o seu trabalho, o que é que você está fazendo lá, o que as pessoas devem te procurar quando quiser, que tipo de serviço. Pode fazer seu merchandising aí um pouquinho. Eu quero agradecer. Agradecer a você, agradecer a todos que nos assistem, os amigos aí. A gente fica muito feliz de perceber isso. Quero lembrar mais uma vez que não sou auditor mais. Eu pulei o balcão. Eu estou do outro lado. Me indiquem, me procurem na condição de advogado. Advogado previdenciário da área de custeio. A nossa advocacia é voltada para a empresa. Entendeu? Voltada para a empresa. Eu quero dizer que, apesar da pandemia, estou extremamente feliz. Preso em casa, mas estudando bastante, escrevendo agora um livro, uma parte do livro, um e-book para os clientes lá do escritório, entendeu? Feito muitos informes, foi feito um grupo de trabalho lá no escritório para que a gente pudesse dar uma assistência permanente, pessoa em pessoa, não só aos nossos clientes, como à sociedade como um todo. Perfeito. Nesse momento, a gente não pode pensar apenas e tão somente na atividade profissional. A gente tem que ser solidário. O momento exige solidariedade efetiva, não é? E ela passa pelas doações que a gente faz, a gente tem que ajudar a muitas pessoas que perderam totalmente a renda, pessoas, moradores de rua. Nós temos, na paróquia de Itapituba, nós temos um trabalho muito bonito, né? Feito por pessoas de lá, para exatamente materializar essa solidariedade. Então, eu quero deixar aqui o meu grande abraço e dizer que é sempre bom estar com você, Gilmar. Qual o telefone, Sinésio, para quem quiser ir procurar o serviço da pessoa e pessoa, o seu, o que você quiser dar aí, o contato, a forma de contato? Meu telefone, eu dou logo meu telefone, que eu estou habituado. É 98889-9506. E meu e-mail é Sinésio, todo com S, Cirino, CY, Cirino, CYRINO, @pessoaepessoa.com.br. Pronto.
10 segundos para o Instagram derrubar a gente. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, 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 valeu. Um salve. Valeu, irmão. Muito obrigado. Abraço. Valeu, Muito Sérgio. obrigado. Uma boa noite. Uma boa noite a todos.